Shalom, meus queridos amigos e irmãos. Essa noite o Senhor veio assim de uma forma muito gostosa e muito leve e me trouxe uma reflexão que eu vou repartir com vocês nessa noite. Fala sobre paz. Nós temos uma visão tão deformada do que significa paz. Quando nós pensamos nessa palavra paz, o que vem em nossa mente é quase automático acordo. O que viria a ser isso? Paz entre as nações. Você tem que assinar um acordo onde vai beneficiar um país dominante, vai fazer um pacto comercial onde aquele país dominante vai prometer para aqueles dominados um pouquinho da sua riqueza ou do seu conhecimento ou da sua certificação de ciência digital e entre outras coisas. Quando nós pensamos em paz como algo emocional, o que vem em nossa mente é um lugar tranquilo, afastado de todos os problemas, é um lugar onde a perturbação do dia a dia não nos afeta de uma maneira direta. É um lugar que transmite paz para a gente, mas relacionado àquela localização ou àquele momento. E na verdade não é nada disso. Eu quero ler alguns significados da palavra paz e vocês vão perceber exatamente isso que eu estou comunicando com vocês. Paz. Relação entre pessoas que não estão em conflito, acordo, concórdia, tranquila entre cidadãos. Isso não é paz. Ausência de problema, de violência, o bom funcionamento da justiça de uma nação ou de um estado que não está em guerra. Cessão total de hostilidade entre estados, mediante celebração de tratado e armistício. Isso também não é paz. Você pode ver que o que nós temos como modelo de paz até aqui é uma paz terrena, é uma paz que não vem a alcançar o objetivo pelo qual foi estabelecido. Continuando, estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos ou inquietações. Um estado não é paz ainda. Estado característico de um lugar ou de um momento em que não há barulho ou agitação. Também não é paz, é um estado, é um momento. Designa o bem-estar da vida cotidiana, o estado do ser humano em que se vive em harmonia consigo mesmo, com o outro e com a comunidade, com o ecossistema em que tal comunidade está inserida e com o Deus eterno. Isso sim é paz. Por que eu afirmo para vocês que isso é paz? Porque Deus é paz. A definição mais exata, mais correta de paz é Deus. Eu vou ler para vocês aqui em Gênesis 1, a partir do capítulo 27, para que vocês possam entender esse contexto que nós começamos a destrinchar para vocês. Diz assim: Deus, portanto, criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho, fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E acrescentou Deus: Eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, essa será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra e todas as aves do céu, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes,
como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim tarde e manhã, e este foi o sexto dia. Sim, aqui há um estabelecimento de paz. Deus dando, o homem pegando esse trabalho, esse ministério e desenvolvendo conforme a sujeição de Deus, conforme o plano original de Deus. Ou seja, eu reconheço que essa paz vem de Deus porque Ele traçou um caminho, Ele traçou uma estratégia pelo qual eu posso permanecer e viver nessa paz, não somente permanecer, mas viver e semear esta paz e dar fruto dessa paz, ou seja, a minha posteridade possa gozar disso que eu estou recebendo diretamente com Deus. Essa é a verdadeira paz, quando existe uma harmonia daquilo tudo que foi criado e nos foi dado através da mão de Deus e nós nos sujeitamos dentro disso a um plano original do nosso Deus. Em João 14, 27, aqui novamente ele descreve o que é a paz. Ele diz bem claro, né? Antes dele subir aos céus, após a sua ressurreição, ele disse assim, ó: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se preocupe em seus corações e nem tenham medo. Sim, quando Jesus ele estipulou, ele estabeleceu essa paz, na verdade essa paz é o próprio Espírito Santo, não é um estado de espírito, não é uma correção na queda do homem a respeito dessa terra, porque essa terra já está condenada. As pessoas que procuram paz nessa terra, elas vão se frustrar, porque essa terra ela foi entregue, ela está reservada ao fogo. Foi a terra que, vamos dizer assim, arrebentou o Filho de Deus, arrebentou Cristo, matou Cristo, cometeu uma violência tremenda com Jesus, vituperou Jesus, rejeitou Jesus. Quando o príncipe da paz estava descendo ali o Monte das Oliveiras e o povo gritando, Hosana que vem em nome do Senhor, o príncipe da paz estava vindo para reinar na cidade da paz. Jerusalém significa cidade da paz. Só que essa cidade fechou as portas para Jesus e não quis receber o Senhor da paz. Ali Jesus disse claramente: ó Jerusalém, se você soubesse a quem vem trazendo a paz, porém chegará o dia que não restará, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Até mesmo os filhos que estão nos vossos ventres serão arrancados. Isso aconteceu com a destruição de Jerusalém e do povo hebreu através do general Tito nos anos 70. Ali houve um banho de sangue tão imenso quando os romanos invadiram Jerusalém, que estava totalmente descontrolada e não quis Jesus, e estava numa guerra civil. O banho de sangue foi tão grande que o sangue dos cidadãos ali, mais de 1 milhão de pessoas, chegavam até a fivela onde os soldados colocavam seus pés quando eles estavam montados no cavalo. Tanto sangue que foi derramado naquela cidade. Isso quem descreve para nós é o historiador Flávio Joséfo, que foi contemporâneo a essa época. A comunicação da paz de Jesus. Jesus comunica não a paz que ele combateu, a paz da sociedade injusta, uma paz de uma sociedade que reprime e não deixa espaço para uma nova manifestação. Jesus, ao contrário, comunica uma paz que vem de sua vida nova, vida de ressuscitado, uma declaração da vitória sobre a morte. Eu vou, mas voltarei para vocês. No João 14, 28. Essa paz dá aos discípulos a alegria de saber que Jesus venceu seus inimigos, venceu a própria morte, venceu um sistema social que o condenou e o matou.
Seu itinerário atesta que não é um caminho para a morte, para um final trágico, mas para a vida. A paz que o mundo dá se manifesta na injustiça. Isso é muito interessante. A paz que o mundo dá se manifesta na injustiça, porque jamais o mundo vai fazer acordo. Uma vez ele sendo dominador, ele não vai querer praticar uma justiça de uma maneira em que esses dominados vão ter o mesmo direito com ele. Então a paz realmente vem de uma justiça. Jesus sofreu as consequências dessa paz do mundo. Sendo condenado à morte da cruz, ele enfrenta a morte com consciência, quer dar a vida e a sua paz a todos os homens. A prática da injustiça pela sociedade no tempo de Jesus torna a sociedade injusta. A sociedade o condenou, comprometida com o príncipe desse mundo, com o próprio diabo. Mas ela não tem poder pleno sobre Jesus. Ele traz a paz que pode dar vida e vida plena a todos. Jesus, com sua morte e ressurreição, afirma para a humanidade: o ponto final da justiça é a morte. O ponto final do amor é a vitória sobre a morte. Nesse discurso de despedida, ele afirma para os seus discípulos esta verdade: quando o homem pecou no Éden, ali ele rompeu a paz que foi estabelecida entre o ser humano e Deus. Pois temos que perceber que algumas palavras que temos como definição ou uma tradução fria e comum não são exatamente o que imaginamos. Temos que definir essas palavras com a lupa da realidade, da origem morfológica daquilo que vamos explicar. Por exemplo, Deus não é um nome, e sim uma característica, uma definição, algo inalcançável para a mente humana. Pois existe várias características de Deus, se não todas. Entre essas características está a aplicação do que é e quem é Deus. Eu quero colocar alguns poucos exemplos para que vocês possam entender. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, está em 1 João 4,8. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. 1 João 4,16. Então, para nós conhecermos Deus, viver uma vida de amor, não tem como nós estabelecer ou viver isso se nós não amamos. E se nós amarmos um amor que não seja egoísta, um amor que não tenha recompensa, um amor que não nos beneficia, nós iremos amar somente através do amor de Deus, porque o amor de Deus ele não é egoísta, é um amor altruísta, é um amor que dá e não espera nada a receber. Quem nessa terra tem essa capacidade? Por mais que a nossa justiça ela seja algo plausível, sempre ela vai objetivar um fim pelo qual nós possamos ser recompensados naquilo que nós damos. Dá um exemplo, né? Tem várias pessoas que fazem bem e não são cristãs, né? Ela fala, não, eu faço bem. Mas o que que ela quer ser compensada naquilo? Na verdade, ela faz o bem daquilo que sobeja, daquilo que ela está cheia, daquilo que ela sobra, não daquilo que o último recurso dela. Jesus ele fez uma comparação em uma dessas passagens, eu não me lembro quais especificamente, ele parou perto do gasofilastro no templo em Jerusalém, e ali ele ficou reparando, né? Várias pessoas bem vestidas, pessoas de renomes ricas, colocavam ali as suas ofertas. E quando chegou uma viúva pobre, ela colocou uma única moedinha. Jesus estava esperando ela. Ele falou assim: olha, de todas essas pessoas que deram grandes fortunas, que contribuíram, a pessoa que mais contribuiu, e essa realmente vai ganhar o reino dos céus, é essa mulher. Porque todos deram daquilo que lhe sobeja, daquilo que lhe sobra. Mas essa viúva deu somente aquilo que realmente ela tinha. De tudo que ela tinha, ela deu. Então essa é a verdadeira oferta, quando nós damos um amor onde nós não esperamos nada em troca. Aonde que se nós
tivéssemos a opção de dar, nós daríamos amor, porque não existe nenhum sentimento diferenciado dentro do nosso coração, não existe nenhuma facciosidade, nenhum conflito. Nós estamos dando aquilo que nós conhecemos, aquilo que é característico nosso. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai gerar o verdadeiro amor em nós, sabe? Um amor que não é egoísta, um amor que não espera troca, um amor que não visa um retorno daquilo pelo qual dá. E isso o homem não tem capacidade de dar. Outra característica de Deus: Deus é justiça. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascida dele. Em 1 João 2,29. Amados, quando o homem estava no jardim do Éden, na sua inocência, a inocência do homem era a justiça de Deus. Eu costumo dizer, e bem sei o que eu estou dizendo, que o homem não estava nu. Várias passagens diz que o homem estava nu e não percebia a sua nudez, não. Ele estava vestido com a justiça de Deus. O que nós, através de Adão, perdemos no jardim do Éden foi a justiça de Deus, a inocência de Deus, aquela coisa que descreve Deus. Deus, para vocês terem uma ideia, ele vê quando o homem está matando um ao outro, ele vê quando o homem está tendo relação sexual com sua esposa, ele vê quando uma mulher está tomando banho, e ele não sente esses impulsos que nós sentimos. Por quê? Porque ele é justiça. Ele tem em si a inocência, o sentido verdadeiro dessas coisas, a sensualidade de sensação, de toque, de pegar, não é algo característico de Deus. É isso que ele quer restaurar no homem, a justiça dele, a inocência do homem, em perceber que tudo aquilo que lhe traz um prazer, sem causar prazer, alegria e amor para outra pessoa, é egoísta, é pecado. Tanto que existe um entendimento que até mesmo com as nossas esposas, se nós estivermos praticando algo que somente traz prazer, que nos beneficia, isso se torna também pecado, porque é visando uma autossatisfação. E o homem, ele na justiça de Deus, na inocência de Deus, ele tem sempre a necessidade de dar sem esperar receber nada em troca. Se receber, vai ser ótimo. Por quê? Porque se o homem, ele casa ou ele tem um relacionamento com uma pessoa que seja cristã também, vai ser uma troca, porque os dois vão fazer a vontade de Deus e eles vão sentir prazer através de Deus, porque eles vão estar cumprindo a perfeita união em Deus, ou seja, ambos, uns aos outros, vão se satisfazer em satisfazer os seus amados, os seus cônjuges. Deus é paz. Outra característica de Deus está lá em Isaías 9, a partir do versículo 6, onde diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, a paz se principiou, a paz teve princípio, a paz começou nele. Ele é o Rei, ele é a origem da paz. Também quero aqui contar para vocês, eu sempre gosto de contar uma história, e isso reflete muito o que nós estamos falando. Diz assim essa história, tá? Um dia o pai de família rica decidiu ensinar o seu filho como é bom ser rico. Resolveu levar o garoto para viajar para o interior e mostrar como é difícil a vida de pessoas pobres. Eles passaram um dia e uma noite num pequeno sítio de uma família muito pobre. Quando retornaram de viagem, o pai perguntou ao filho: como foi a viagem, meu filho? Daí o filho respondeu: muito boa, papai. O pai, bem altivo, né, perguntou assim: muito boa, papai. Você entendeu a diferença entre a riqueza e a pobreza?
Daí o filho: sim, papai, entendi sim. E o que você aprendeu, meu filhinho? O filho respondeu: eu vi que nós temos um cachorro em casa, eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim, eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada, eles têm uma floresta inteira. Ao final da resposta, o pai ficou boquiaberto, sem reação. E o garotinho, abraçando fortemente o seu pai, completou: obrigado, pai, por mostrar o quanto nós somos pobres. Esse garotinho talvez tenha ensinado a maior lição a seu pai. Tudo depende da maneira como você olha para as coisas. As coisas que realmente importam não têm preço. Se você tem amor, amigos, família, saúde, bom humor, atitude positiva para com a vida, você tem tudo. Se você é pobre de espírito, você não tem nada. E principalmente, se você tem Deus, você tem a maior riqueza, pois entendeu que todas as coisas são origem de Deus. E sobre a batuta, sobre a maestria, sobre a sua total coordenação, porque Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas, meu amado. Saiba disso. Hoje nós temos aí pessoas desumanas, globalistas tentando acabar com a nossa liberdade, pessoas tentando impor uma agenda que não é nossa, nos obrigando a fazer coisas que nós não queremos, proibindo o nosso direito de viver, tentando colocar preço nas coisas que deveriam ser naturalmente nossas, regulando as coisas que Deus nos deu, como saúde, como disposição, como vida, como alegria, como o direito de você ir, sabe, viajar para um sítio, ir para praia, ficar numa praça, chupar um sorvete, sabe, coisas, liberdade realmente que Deus nos deu, essas pessoas estão querendo reprimir. Essa semana mesmo foi novamente dado entrada num projeto de lei pelo qual, se as pessoas não tomarem a picada de abelha, e vocês sabem do que eu estou falando, né? Aquela coisinha que veio lá da China, né? Que os chineses desenvolveram, se as pessoas não tomarem essa picadinha, elas vão ter, ou falar mal dessa picadinha, elas vão ser infligidas num, num artigo criminal, aonde vão ficar 8 anos presas somente por causa disso. Ou seja, olha onde nós chegamos, meus amados. Porque é tão importante para eles que nós, mesmo nós tendo saúde, mesmo nós gozando de uma saúde abençoada, por que eles querem impor uma agenda, uma obrigação para nós de tomarmos essa picadinha? Será que vocês não pesquisam o que tem dentro dessa picadinha? O que eles colocaram lá dentro? Vocês acham que aqueles ímãs que tem, se você colocar uma moeda em cima da onde você tomou aquela picadinha, você pode ver que tem um magnetismo? Procurem saber o que é isso, meus amados. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Parem de ser preguiçosos e acreditarem neste meio de comunicação que já está totalmente abraçada, está totalmente de braços dados com o comunismo, com os dominadores dessa terra. Procuram pesquisar por, por livre iniciativa para vocês verem o que vocês estão admitindo dentro do corpo de vocês. Vocês vão ficar horrorizados. Porque eu digo, meus amados, a maior segurança, a maior saúde, o maior benefício, a maior garantia de uma vida realmente feliz, completa e satisfatória, mesmo lá fora estando uma tempestade, um tsunami, um vendaval, é em Deus. Se vocês não tiverem Deus e não gozarem de uma intimidade com Deus, nada vai satisfazer os vossos corações e nada vai trazer paz aos vossos corações, porque Deus é paz e nenhuma coisa nem pessoas pode
nos dar essa vida, essa condição e essa segurança chamado o Shalom em Deus, o Deus Shalom. Que Deus venha nos abençoar para que nós possamos descansar no Senhor, descansar à sombra do Onipotente. No poderoso nome de Jesus. Amém.